Gostaria que os irmãos, por favor, abrissem a sua Bíblia de Gênesis, capítulo 24. Vamos ler os versículos do 2 ao 4, por favor. Gênesis, capítulo 24. Os irmãos que encontrarem, se colocam de pé. Gênesis, capítulo 24, versículo 2 ao 4. Acredito que todos já encontraram, né? Então o texto diz: disse Abraão ao seu amigo, ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomará esposa para Isaque, meu filho. Amém? Os irmãos podem sentar. A irmã Maria Anísia já orou pela mensagem. O tema da mensagem desta manhã é Abraão, um pai exemplar. Nós que conhecemos a história de Abraão, sabemos que Abraão foi um pai, um homem que se fez pai, que Deus o fez pai, e que agradou a Deus nas suas atitudes como pai. Hoje, nós chamamos Dia dos Pais, né? Está se comemorando o Dia dos Pais. A Bíblia não nos fala de homens que foram perfeitos. Se nós observarmos bem, os homens bíblicos, com pouquíssimas exceções, tiveram seus defeitos, foram pais, mas um personagem bíblico se destaca por ter sido um ótimo pai, né? Então, como ser humano, Abraão teve muitos defeitos, falhou em alguns momentos, mas ele marcou a vida do seu filho. Como pai, ele foi um pai exemplar. Observe que, estudando a sua vida, nós encontramos aqui nesse texto 3 passos que marcou a vida do seu filho. Observe que estou falando, queridos irmãos, que Abraão, quais foram os passos, né, que tornaram Abraão um pai que marcou a vida do seu filho. O que foi que Abraão fez que foi marcante? Então, a primeira coisa que Abraão fez que foi marcante: Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Nós que somos pais e que criamos os nossos filhos no caminho do Senhor desde o nascimento, nós sabemos como é difícil, queridos irmãos. Gênesis 21, versículo 4, nós lemos que já aos 8 dias de vida, com 8 dias, Abraão fez a Isaque conforme Deus havia mandado. Isaque foi circuncidado. Abraão, ele obedece a Deus em todas as coisas para agradá-lo. Então, a constante preocupação dos pais, queridos irmãos, é suprir dos filhos as suas necessidades, né? Nós vemos aí os pais preocupados na comida do filho, na alimentação do filho, no estudo do filho, nas roupas do filho, mas muitos pais não estão nem aí para a questão espiritual, que é o mais importante. Então, mas como pais, precisamos também nos preocupar em direcionar nossos filhos no caminho do Senhor. Quando o pai direciona o seu filho nos caminhos do Senhor, automaticamente o seu filho será bem sucedido. Então, queridos irmãos, a igreja, precisamos direcionar os nossos filhos a irem à igreja, estudar a Bíblia, a oração e a obedecer, sobretudo a obedecer a Deus. Mas muitos pais não estão preocupados com isso. Estão preocupados no sucesso financeiro do filho, estão preocupados no sucesso profissional do filho, quando o mais importante é o sucesso na vida espiritual. Queridos irmãos, muitos pais dão tudo a seus filhos, menos Deus. Tem dado tudo. Muitos chegam em muitas casas, está tudo abastecido, porque tem pai que acha que
dar alimentação. Mas na verdade, o homem, nós pais, precisamos dar Deus aos nossos filhos, ensinar a eles a andar no caminho do Senhor. Mas Abraão, queridos irmãos, era um pai coruja, pois no verso 8 nós lemos isso. O texto diz: o menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma festa. Observe que Abraão faz uma festa quando Isaac é desmamado. Olha, festejou, queridos, como pais. Precisamos estar atentos a esses momentos especiais da vida dos nossos filhos, comemorar os momentos especiais, nos alegrar e mostrar a eles que esses momentos são importantes para nós. Então, deixou a chupeta, comemore. Que bom, meu filho, você não chupa mais bico, saiu da mamadeira, comemora. Olha, você agora come feijão. Agora você come carne, come a mesma comida que papai e mamãe. Então, queridos irmãos, implica, né, essas comemorações implicam em uma coisa simples, mas de uma coisa de um significado muito importante, porque o filho, ele quer ver que ele é importante para o pai. Então, o primeiro passo de um pai que marca a vida dos seus filhos é criar seus filhos no caminho do Senhor. Ensinar a ele a importância que a palavra de Deus deve ter na vida dele, como é importante a palavra. Então, Malaquias, capítulo 4, versículo 6, os últimos versículos da Bíblia, do Velho Testamento, diz que somente a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais pode afastar a maldição. Observe como o Novo Testamento termina falando sobre isso. É preciso, queridos irmãos, é preciso o coração dos pais estar convertido aos filhos, e o coração dos filhos estar convertido aos pais, e assim não terá maldição. É por isso, queridos irmãos, que na vida de Abraão, na vida de Isaac, não houve maldição, porque Isaac, ele aprendeu os caminhos do Senhor. Então a paternidade, eu quero dizer a você, meu irmão, que é pai, é o mais sublime papel que um homem pode exercer, ser pai. Né? Então Abraão fez isso com excelência. Mas o melhor que nós podemos dar ao nosso filho não é a profissão dele, não é o alimento que nós damos, não é a escola que nós botamos para estudar, não é as roupas que nós compramos. O melhor que nós podemos dar aos nossos filhos é colocar eles no caminho de Deus, ensinar eles a servirem o Senhor. E Abraão, queridos irmãos, ele faz isso com primor. Ele ensina ao seu filho. Então Abraão, para marcar a vida de Isaac, ele participou das escolhas mais importantes da vida de Isaac. Observe que o versículo diz, está escrito: um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: vá até minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Olha, Abraão estava preocupado em ser alguém da linhagem, alguém que viesse da linhagem dele. Ele não queria misturar os povos, ele não queria julgo desigual, ele não queria alguém que não tivesse comunhão com Deus, ele queria alguém que fosse referencial. Então Abraão se preocupa com o futuro familiar do seu filho Isaac, queridos irmãos. Então um cuidado que evidenciou em duas áreas. Esse cuidado, primeiro, Abraão orientou o seu filho a ter uma esposa temente a Deus. Meus irmãos, a melhor coisa é nós orientarmos os nossos filhos a se envolver com alguém que teme ao Senhor. Para Abraão, se Isaac não tivesse uma mulher temente a Deus, certamente ele teria problemas, ele iria sofrer as consequências disso. Então, precisamos orientar nossos filhos a se casar com alguém que seja temente a Deus. Então, um casal é mais feliz, queridos irmãos, quando os dois temem ao Senhor, quando os dois buscam ao Senhor. E segundo, Abraão ensinou a seu filho que o sucesso no casamento consiste não apenas encontrar o companheiro ou a companheira certa, mas também em ser os dois temente a Deus. É aí que está o sucesso do casamento. A felicidade está em os dois.
terem uma relação boa com o Senhor. Então Abraão, queridos irmãos, ele marcou a vida do seu filho, ele demonstrou amor por Isaac, dedicando a sua vida para colocar o seu filho no caminho do Senhor. Ele coloca o seu filho, olha, adore a Deus, busque ao Senhor. Então Abraão amou Isaac mais do que a si mesmo. Observe que certamente ele diria na sua vida para Isaac: o pai carrega os filhos no coração, meus irmãos. Pai carrega filho no coração. E é isso que precisamos fazer. Então, ele vive os sonhos dos seus filhos. Eu sei disso, que todos os pais que aqui estão, o sonho junto com os filhos, o desejo do coração dos filhos. Então, o pai é como um guerreiro que carrega a sua aljava. Diz o salmista diz o seguinte, que o pai é aquele que carrega as flechas, lança as flechas para longe, mas lança no alvo certo. Então o pai, ele quer lançar os seus filhos no alvo certo. É assim que o pai quer. E esse é o desejo. Então o filho é como flecha, meus irmãos, mas é preciso acertar o alvo, é preciso orientá-lo, é preciso encaminhá-lo a serem adoradores de Deus. Então Abraão também ensinou a seu filho que a maior bênção da vida é obedecer a Deus. Ele ensina isso ao seu filho: olha, não existe nada mais importante do que obedecer a Deus. Nós lemos aqui em Gênesis 22 duas passagens muito interessante, uma prova. Abraão provou ao seu filho que Deus era mais importante para ele do que o próprio filho. E é isso que precisamos provar para os nossos filhos, que Deus é aquele que é mais importante. Quando o verso 2 e 12 do capítulo 22 de Gênesis diz: então disse Deus, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha eu lhe mostrarei, ele lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. O anjo, e no 12 diz o anjo, queridos irmãos, depois que Abraão sobe com Isaac, com o coração partido, mas mostrando a Isaac que Deus era mais importante do que ele, e sobe, e lá no monte, queridos irmãos, ele prepara o altar. Lá no monte ele prepara tudo e coloca o seu filho, e diz ao filho assim, ele mostrou ao filho o que? Com aquela atitude: olha, meu filho, Deus é mais importante para mim do que você. Ele coloca o filho para sacrificar, e naquele momento Deus vê que Abraão, ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. E é isso que precisamos mostrar para os nossos filhos, que Deus é mais importante para nós do que ele. E com isso, sabe o que é que acontece? O seu filho vai amar a Deus também sobre todas as coisas. Mas nós precisamos dizer isso a ele. Aí o verso 12 diz: o anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, um pai que deseja marcar a vida do seu filho deve estar disposto a sacrificá-lo para o Senhor, e a sacrificar-se também, porque com aquilo Abraão estava se sacrificando. Observe que lemos aqui na Bíblia, que Deus pediu o único filho de Abraão, seu filho amado, fosse sacrificado no altar. Queridos irmãos, há uma revelação aqui nesse texto. O verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era o de Isaac. Deus desejava era o coração de Abraão. Sabe por quê? Porque Isaac, queridos irmãos, estava no coração de Abraão, e Deus diz: eu quero o lugar mais importante no seu coração. Então, Pai, mostre a Deus, mostre ao seu filho, melhor dizendo, que Deus tem um lugar mais importante no seu coração, que Deus é mais importante do que ele para você, e automaticamente você vai estar ensinando a ele que Deus deve ser mais importante na vida do que ele para você. Observe que Deus estava conferindo a quem Abraão amava mais, quem era a pessoa mais importante, porque um bom pai ama mais a Deus do que a qualquer filho. O pai bom
Não é o filho que é mais amado, é Deus que é mais amado. Então, aquele foi um teste tanto para Abraão, e Abraão mostrou, e Abraão foi aprovado no teste, porque ele mostra ao seu filho que Deus era mais importante para ele do que o seu próprio filho. Eu quero dizer que o pai também é alguém que tem coragem para confrontar os filhos na hora do erro, dizer você está errado. Então, a admoestação é um sinal de amor, queridos irmãos, ou chamar a atenção é um sinal de amor. Então, muitos pais perdem os filhos porque não impõem limites para eles, deixa eles fazerem o que quer, né? Sueli disse aqui que tinha medo do pai dela, porque pastor Ed certamente colocava limites para ela. E assim é todos os filhos muitas vezes, quando tem sua dificuldade, correm para a mãe é isso, mãe é aquilo. Por quê? Porque quando o pai ele se impõe, os filhos têm medo, porque o pai é duro, o pai não passa a mão na cabeça, o pai fala a verdade. Então, queridos irmãos, outros pais amam mais os filhos do que a Deus, como Eli. Olha o resultado dos filhos de Eli. Todos os filhos de Eli se perderam. Por quê? Porque os filhos de Eli mostrou aos filhos que os filhos eram mais importantes do que Deus na vida dele. Se Eli tivesse se imposto, se ele tivesse dito, não meu filho, isso está errado, não meu filho, você não pode comer assim da comida do sacrifício. Tem um texto que diz que os filhos de Eli, o texto diz que a carne que era para ser sacrificada para o Senhor, os filhos de Eli metiam o garfo assim, tiravam a melhor parte, a melhor era de Deus, eles tiravam para ele, e Eli não dizia nada, ele deixava os filhos fazerem o que queriam. Ele sabia que os filhos dele se prostituíam lá no templo, ele não corrigia os filhos, e terminou ele perdendo os filhos para o mundo, porque o pecado tomou conta dos filhos. Então, queridos irmãos, outros pais são como Davi, que amam mais os filhos e não querem vê-los contrariados, às vezes não quer chatear. Davi teve muitos problemas também por causa disso. Outros pais são bonachões, eles não têm limite nem para eles, quanto mais para os seus filhos. Eles vivem uma vida sem limites, sem regras. Como pode dar regra aos filhos? Então os filhos precisam de limites também, dizer, olha, assim é errado. Eu quero dizer que os filhos precisam de pais que saibam dizer não na hora de dizer não, e saibam dizer sim na hora que é sim. Mas é preciso dar limites. Então eu concluo o texto, esse texto, né? Com o livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, por favor. Alguém abra aí Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, 1. Quem primeiro achar, pode ler, por favor. Amém? Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Observe que Deus amou Israel desde criança, então nós precisamos amar os nossos filhos desde criancinha. Observe que a Bíblia nos mostra que existe uma pessoa que deseja ser o nosso verdadeiro Pai. Ele não passa a mão em nossa cabeça. Ele, quando é não, e quando é sim, é sim. Então, esse Deus que é Pai, né? É o Pai que nos perdoa, nos ama, mas é o Pai também que nos castiga se houver necessidade. Sim é sim, com Ele não é não. Pai como Abraão, que criou Isaac nos caminhos do Senhor, desde o nascimento. Esse Deus é assim. Ele cuidou de nós desde o nosso nascimento. E é esse Deus que tem cuidado de nós. É esse Deus que é o nosso Pai. Então, que nós, queridos irmãos, possamos apresentar aos nossos filhos Deus, agir de uma forma que Deus possa ser visto, porque de que forma Deus tem sido visto nas nossas vidas pelos nossos filhos? Será que nós temos demonstrado um Deus responsável, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que no momento da dificuldade, diz que está difícil, na hora de dizer não, diz não, e na hora de dizer sim, diz sim? Ou nós temos mostrado um Deus? Que tipo de Deus eu tenho mostrado para os meus filhos? Que tipo de Deus você tem mostrado para os seus filhos? É o nosso comportamento que diz quem é o nosso Deus, é a nossa forma de agir que diz quem é nosso Deus.
Então, queridos irmãos, e que nós possamos nos preocupar com o futuro dos nossos filhos, que as nossas atitudes, né, prove que amamos mais a Deus do que nossos filhos. Na hora do erro, está errado. Na hora do certo, está certo. Que essa seja a nossa atitude para com os nossos filhos. Que a gente possa mostrar para nossos filhos um Deus que ama, mas um Deus que cuida, e um Deus que abençoa, mas um Deus também que, na hora de corrigir, corrige. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus corrige a quem Ele ama. E às vezes nós somos corrigidos. Esse Deus tem nos corrigido em alguns momentos, né? Em alguns momentos, quando nós falhamos, Deus, não, Edson, não é por aí não, é por aqui. E quando nós falhamos com o pai, Deus diz, olha, Edson, não é esse tipo de pai que eu quero para os seus filhos. É um pai que prove quem sou eu. Que nós sejamos esse pai. O pai que Deus deseja que sejamos para os nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele, né? Porque Ele é o nosso Pai por excelência. É por Ele, é através dele que nós temos aprendido. Aqui mostra, na palavra dele, mostra como deve ser um pai, as atitudes que um pai deve ter, o comportamento de um pai, como um pai deve tratar o filho. Então que nós possamos meditar nessa palavra e agir baseado no que Deus nos orienta. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida de cada pai, Senhor. Amém, Jesus. Cada pai, Deus, dessa igreja, Senhor Deus, cada pai desse bairro, cada pai dessa cidade, cada pai do Brasil, Deus, cada pai do mundo, nessa hora, Deus, que nós como pai, Deus, possamos entender, Deus, qual é o nosso papel. Um ministério sublime, Deus, ao qual, Deus, muitos têm falhado, Deus, porque não te conhecem, Senhor. Porque aqueles que te conhecem, Deus, e obedecem a sua palavra, certamente, Deus, são pais com excelência, são pais que dão exemplo aos seus filhos, são pais que orientam os seus filhos e encaminham os seus filhos a andar no teu caminho. Amém. Senhor Deus, que cada pai, Deus, nesta manhã, Deus, que aqui está, Senhor Deus, que vai ouvir esta mensagem também, Deus, que cada pai possa se conscientizar no seu papel de pai e conduzir os seus filhos, Deus, a serem filhos obedientes aos pais, filhos que obedecem a tua palavra, mas para que nós possamos ensinar os nossos filhos a obedecer a sua palavra, Pai, primeiro eu preciso obedecer, que nós sejamos pais que obedecemos a tua palavra, que vivemos a tua palavra, que vivemos baseado na tua palavra, que cada pai, Senhor Deus, nesta manhã, Deus, possa sentir no seu coração o desejo, Deus, de ser excelentes pais e colocar em prática, Deus, a atitude de pais que te agrada. Nos abençoa. Obrigado, Deus, por esse dia, Deus, dia dos pais. Abençoa cada pai. Queremos te agradecer ao Senhor, meu Deus, que é o nosso Pai por excelência, é o nosso Pai que não tem falha, é o nosso Pai que nos conduz e nos orienta. Continua, Deus, conduzindo cada filho que somos nós que aqui estamos, para sermos, Deus, aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Oramos, Deus, agradecidos por tudo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, coração silenciosa, nós estamos despedidos em nome de Jesus. E à noite estaremos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Amém.